Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Olá, tudo bem com você? Uma grata satisfação iniciar este caminho justamente no mês de março, um mês dedicado a São José, esse caminho onde carinhosamente nós vamos olhar para esta figura que é São José de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Quero convidar você então para estes 5 encontros, onde o nosso percurso será olhar, primeiro a partir dos pontificados, os aspectos que foram dando para nós, de fato, fazendo vir à tona alguns aspectos da identidade de São José e por isso o tornara uma figura tão importante no coração da igreja moderna, contemporânea, de todos os tempos. Depois vamos olhar São José na Sagrada Escritura, a partir da Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. Por fim, olhar São José na história da igreja, de maneira especial, alguns elementos que os livros apócrifos nos apresentam, e depois, a partir do decreto do Papa Francisco, olhar então essa devoção tão perto, tão próxima de todos nós. Como nós sabemos, São José é uma figura muito querida por todos nós. Veja só, quantas capelas, quantas paróquias, quantas catedrais o leva como seu padroeiro, o tem como seu padroeiro. Quantas cidades o tem como padroeiro da cidade, sítios, fazendas, comércio, um carinho todo especial, sempre com São José. Quantos homens e mulheres também, dada a vocação de São José na Sagrada Escritura como pai adotivo de Jesus, quantos nomes, homens e mulheres, receberam dos seus pais, padrinhos, avós, seus cuidadores, o nome de São José e o tem como protetor. E quantos de nós, que embora não esteja no nosso nome a figura de São José, nós o temos carinhosamente como o nosso padroeiro. Como isso é importante? É importante porque ao proclamar, dia 8 de dezembro de 2020, o ano de São José, nós não podemos ter a presunção de querer dizer, agora começa uma reflexão sobre a pessoa de São José, são poucas coisas escritas, nós não temos muitos elementos. Pelo contrário, nós temos bibliotecas no mundo com mais de 20.000 títulos, ou seja, um acervo incrível sobre esta figura emblemática no coração da igreja, que é São José. E agora a provocação que eu faço a todos nós é de olharmos para alguns papas, sobretudo papas que escreveram, contribuíram um discurso, um motu próprio, um decreto, uma carta sobre a história de São José. E eu convido você agora então a olharmos juntos a história, porque olhar esse perfil do Papa, dos papas, por exemplo, é nós sairmos daquela devoção rasa para algo mais profundo, olhando o Papa na sua história. Às vezes a gente pode incorrer no erro de pegar um fragmento, um pensamento e jogar nas redes, criticando, olha, o Papa tal falou isso e aquilo, totalmente fora de contexto. Então vamos tentar olhar um pouquinho essa moldura do Papa, porque ali e por conta daquela realidade ele escreve tais documentos. Olhemos o nosso primeiro Papa, que é Pio IX. Pio IX é o Papa de número 255, italiano, nasceu no dia 13 de maio de 1792,
Ele tinha 54 anos quando ele foi eleito Papa, no dia 16/6 de 1846. É um dos pontificados mais longos. Também muito difícil, encontrou muitas coisas, né? Mas ele vai incentivar muitas missões, Índia, Japão, China, Polo Norte, né? Vai incentivar muito. Vai também propor uma liberdade da imprensa, dos judeus, e como falamos de estados pontifícios, ele vai incentivar a construção das ferrovias. Bem, quando falamos em estado pontifício, né? Nós então vamos viver um dos momentos mais tensos da história desse pontificado, quando o rei Vítor Emanuel, ele quer unificar a Itália, e ao unificar então ele incorpora Roma à Itália. E aí então a perda dos estados pontifícios, e o Papa não aceitando toda essa estratégia, ele vai se considerar um prisioneiro do Vaticano até a sua morte. Bom, no tecido, né, desse pontificado, ainda nós temos um Papa que condenou as sociedades secretas, maçonaria, condenou o comunismo, o socialismo, o liberalismo. Dois eventos importantes. É o Papa que convoca o Concílio Vaticano I. É um concílio curto por conta de batalhas, guerras, mas é um concílio que gestou também um dogma. O dogma da infabilidade papal. No documento, só tivemos 2 documentos desse concílio, e um deles é Pastor Eternus, onde que está esse dogma da infabilidade papal. E o outro evento importante é que no dia 8 de dezembro de 1854, então o Papa Pio IX ele proclama o dogma da Imaculada Conceição de Maria. No ano 2000, o Papa, hoje São João Paulo II, irá beatificá-lo. Agora, o que nos interessa de mais próprio, né, do nosso tema de São José? Agora você sabe por que nós começamos com o Papa Pio IX. Porque foi ele que vai aceitar da Sagrada Congregação dos Ritos um decreto chamado Quem ad modum Deus, ou seja, do modo de Deus. Esse decreto que propunha e promulga São José como padroeiro da Igreja Universal, da Igreja Católica, colocando como uma festa forte, solene, todo dia 19 de março. O contexto desse decreto ele é muito importante, muito interessante, porque dada tantas perseguições, tudo aquilo que nós colocamos, comunismo, socialismo, liberalismo, perda dos estados pontifícios, ou seja, os inimigos da igreja vão achar que venceram e o inferno prevaleceu, venceu a igreja. Para eles a igreja está destronada, acabada. E a arma que a igreja vai usar é justamente nesses momentos tensos de divisão, ela vai usar a arma que é essencial do Evangelho, que é um desejo, é dom de Deus, que é a unidade. Ela vai dar voz a essa unidade. Em que sentido? Vão chegar no Vaticano, para o Papa Pio IX, muitas cartas dos bispos do mundo todo, dizendo assim: Santo Padre, São José é o modelo. Por que não proclamá-lo padroeiro da igreja, como aquele que vai nos ajudar, incentivar e, mais do que tudo, guardar a casa? Porque ele continua a guardar esta casa que é a igreja. Olha que forte isso! Em meio a tantas tormentas, dificuldades, é que nasce então esse documento. Então, vamos dar uma olhadinha agora num dos textos do documento que apresenta para nós um pouco essa motivação do Papa Pio IX. Estando Deus para enviar à terra o seu Filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu José. O fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. Aqui nós temos, irmãos e irmãs, a primeira peça do nosso mosaico. Imaginemos um mosaico que nós vamos montar aí a figura de São José. Veja a força. No tempo oportuno, então Deus escolhe, primeiro elemento, não é qualquer jeito, não é qualquer um. Assim como Deus escolhe, se a gente olha o Antigo Testamento, as escolhas de Deus, ele escolhe muito bem esse homem, o José de Nazaré, para que função? Para ser o guardião dos bens mais preciosos.
seus, que é a Virgem Maria e o próprio menino Jesus. Guardião. E o fez príncipe, né? Desta casa da Sagrada Família. Então, lindo essa passagem. E eu quero convidar você a continuar a olhar esse texto bonito que o Papa escreve no decreto, né? Que ele assina esse decreto. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu e com paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Então olha que bonito, né? O guardião, o cuidador é aquele provê também, que alimenta, que sustenta. E aqueles profetas, reis e tantos desejaram ver, José não só o viu, mas o adorou, o beijou, o abraçou, ou seja, viveu essa realidade paternal e alimentou aquele que um dia se tornaria o alimento de toda a sua casa, ou seja, pela Eucaristia, o corpo e sangue do próprio Jesus, como o nosso alimento. Tão belo isso, não é verdade? Muito belo. Depois nós temos ainda uma carta apostólica, que é o nome dela também em latim, Inclitum Patriarcham, do dia 7 de julho de 1871, que coloca que José realizou tudo isso por graças de Deus, escolhido e agraciado por Deus. E nos ajuda, né? Ajuda muito a também nos abrirmos à graça. São José teve uma grande, a partir desta decreto e desta carta, uma difusão muito grande no coração da igreja em tempos muito difíceis. E agora então quero convidar você para olharmos juntos o nosso segundo Papa, Leão XIII. Quem foi Leão XIII? Leão XIII é o Papa de número 253. Também italiano, nasceu no dia 2 de março de 1810. Ele foi eleito Papa um pouco de idade avançada. Era uma daquelas eleições assim, meio que, vamos eleger alguém temporariamente. O momento não era nada favorável, era um momento muito difícil da história, e elege então um Papa de idade avançada, para a época, 68 anos, saúde debilitada. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Esse Papa, que era para ser temporário, ele vai governar a igreja por 25 anos. Olhemos então um pouquinho o tecido histórico do Papa Leão XIII. É um pontificado de grandes transformações da igreja, ele promove muitas transformações, e a proposta dele não é dar anátemas, né? Condenar, mas a primeira intenção dele é dialogar com tudo aquilo, com aquelas correntes daquele tempo da modernidade, porque ele é o primeiro Papa considerado da era moderna, né? Ele vai dialogar. E pelo simples fato dele dialogar, que é um dom de Deus também, a virtude, né? Dialogar, ele vai ser considerado marxista, porque um Papa capaz de dialogar com o socialismo, com o liberalismo, com correntes assim, sistemas, né? Tão marcantes para a época, mas ele vai dialogar. Uma das encíclicas, e muitas encíclicas, como a Rerum Novarum, o Papa ele vai ser muito incisivo, uma voz profética da igreja, tocando em temas que dizia para todo mundo, não só para o mundo católico, né? Como a abolição dos escravos, como também o capitalismo duro, né? E todas as consequências desse capitalismo que gerava, né? Um excesso do capitalismo que gerava uma concentração do capital na mão de poucos e uma pobreza extrema da grande maioria de todos os povos. E por isso mesmo, considerado marxista, porque toca responsabilizando as pessoas, os sistemas, né? Então, é muito forte tudo isso. Então, veja, ele não só rejeita, embora proponha conversa, diálogo, não só rejeita o socialismo, mas ele responsabiliza o capitalismo pelas questões sociais, os desastres, e vai propor uma verdadeira política social, que inspira, inclusive, a doutrina social da Igreja. Agora, veja que interessante, gente. Embora seja um Papa que propõe dialogar não significa aceitar as outras coisas tais como elas são. Dialogar significa se aproximar e olhar, conversar, não é? Dar espaços.
uma coisa que ele jamais aceitou era barganhas com um princípio básico que era o respeito humano. Por isso as suas lutas extremamente importantes ali, né? E nessas lutas ele vai incentivar os trabalhadores a se organizarem, a dizerem: os cristãos precisam deixar-se fecundar e transformar pelo Evangelho, e nesses ambientes onde eles estão, é preciso ali, à luz do Evangelho, transformar todas as realidades. Então, ele propõe essas organizações, todo mundo. Bem, o que nos interessa do Papa Leão XIII enquanto documento, né, sobre São José? Ele vai escrever o documento mais amplo que se tinha até então, escrito por um Papa em honra a São José, que chama Quamquam Pluris, embora muitos, né? Então, 15/8/1889 é esse documento do Papa, sobre a necessidade de se recorrer a São José, a proteção dele, nas dificuldades temporais. Ou seja, o tempo não é fácil, é difícil, tem tantas coisas acontecendo, uma nova era, mudança de época, e é preciso recorrer a esse homem porque ele inspira muitas, muitas coisas. E o Papa vai dedicar o mês de março, né, inteiro, promover essa dedicação a São José. Vejamos um trecho dessa carta tão importante. Diz assim o Papa: em tempos difíceis, especialmente quando o poder das trevas parece tentar de tudo em dano da cristandade, hoje vemos, de fato, vir diminuída em muitos a fé, que é o princípio de todas as virtudes cristãs, esfriar-se a caridade e as novas gerações, degradar-se nas ideias e na conduta. Vemos a luta que de toda parte se faz a Igreja de Cristo com violenta perfídia, a guerra atroz contra o papado e as tentativas sempre mais declaradas de derrubar os próprios fundamentos da religião. Então, olha que momento tenso, né? As pessoas perdem a fé, diz ele, estão perdendo a fé, a crença, têm esfriado a caridade, porque se associam a algumas coisas e diz: caridade não se deve fazer mais. A igreja está sendo acusada, o pontificado está sendo acusado, e querem destronar a igreja de tudo e de todos, né? Então, diante de tudo isso, diz o Papa, São José, ele pode nos ajudar enquanto remédio para a igreja. Depois tem uma outra passagem, o Papa diz assim: sabemos, né? Ele começa dizendo assim: sabemos que a dignidade da Mãe de Deus é altíssima e que não pode haver uma maior, mas dado que entre a Beatíssima Mãe de Deus e São José existe um verdadeiro vínculo matrimonial, é também certo que São José, mais do que qualquer outro, se aproximou daquela altíssima dignidade que faz a Mãe de Deus a criatura mais excelsa. Então aqui, segunda peça do nosso mosaico. O Papa diz assim: olha, a dignidade da Mãe de Deus entre as criaturas está aqui, é a primeira, é toda bela, toda pura, santa, mas entre as outras criaturas, a que mais se aproximou da criatura perfeita, bela, que é Nossa Senhora, em detrimento de Jesus Cristo, né? O que deveria vir a acontecer com ela. Então, a criatura que mais se aproximou é São José. Então, olha que elemento bonito para a gente dizer: São José não era um qualquer homem. Deus o escolhe, né, para ser aquele que cuida da casa. E continua o Papa ainda num texto bonito, vai dizer assim: portanto, se Deus deu José como esposo a Maria, deu não só como companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade e tutor da sua pureza, mas também como participante, por força do vínculo conjugal, da excelsa dignidade da qual ela foi adornada. Além disso, ele eleva-se entre todos em dignidade também, porque, por vontade de Deus, foi guarda e, na opinião de todos, pai do Filho de Deus. Em consequência, o Verbo de Deus foi humildemente submisso a José, obedeceu-lhe e prestou-lhe a honra e o respeito que o filho deve ao seu pai.
Então aqui o Papa ele fala, né, desta dignidade de José como alguém que participa desse projeto de salvação. Não é alguém colocado simplesmente uma peça nesse cenário do presépio, mas é alguém que está... E se você notar, vamos ver isso no Evangelho depois, em outros vídeos, José sempre está com Maria e Jesus. Sempre, sempre, sempre. Então, aqui, queridos irmãos e irmãs, vendo essa beleza, essa autoridade de São José, essa dignidade que o Papa eleva também e dá a São José, né, como um guarda, alguém que cuida da casa, né, e alguém que é próximo daquela perfeição entre os homens criados. Então ele diz, São José pode defender a igreja hoje, porque assim como Deus o confiou para coordenar a casa, os bens preciosos, a igreja é um bem precioso de Deus e São José continua sendo o padroeiro dessa igreja e protetor dos bens preciosos. Assim nós entramos agora no terceiro Papa que nos interessa. O Papa Bento XV, então, é o Papa de número 259. Ele nasceu na Itália também, em Gênova, dia 21/11, né, de 1854. E o pontificado dele vai ter início no dia 31/8 de 1914. Bom, alguma coisa que chama atenção é que apenas depois de 3 meses que ele tinha se criado cardeal, ele já foi nomeado Papa. Era uma pessoa de mente brilhante, muito capaz de dialogar. Como o mundo está na iminência já, né, da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser uma voz muito forte e eleito justamente como alguém que pudesse fazer de um diálogo com o mundo e, sobretudo, com os governos que estavam naquela guerra. Então, ele vai ser uma pessoa muito importante, uma voz forte. Agora, dois elementos que faz a gente olhar o tecido da dificuldade desse pontificado, para a gente entender também por que escolhe e ele escreve sobre o São José, é esse. Primeira Guerra Mundial, famílias totalmente ficam desestruturadas, desassistidas, porque os homens, os jovens vão para a guerra e não voltam mais. Então, muitos órfãos, muitas viúvas, muitas pessoas mutiladas, né? Traumatizadas, psicologicamente comprometidas. Então, esse é o cenário do rebanho do Papa Pio XV. Se não bastasse isso, 1918, 1919, a humanidade vai atravessar mundialmente a tragédia da gripe espanhola, que dizima, né, milhões de pessoas. Então, olha que situação triste, né? E nesse sentido, o Papa, então, ele vai incentivar o progresso das pessoas, dizendo assim para todos, né, os governos, olha, agora que a guerra acabou, nós precisamos socorrer e promover a dignidade das pessoas pobres, promovendo a vida delas. Então, por isso, ele vai escrever, né, nos 50 anos depois da promulgação do Papa, de José como patrono da igreja, uma encíclica que significa bonum sane, para dizer, foram 50 anos muito bons, onde nasceram um convento, instituições, orfanatos, instituições de leigos, que cuidavam dos órfãos, dos pobres, das viúvas, e agora essas instituições seriam, de fato, uma presença viva do Evangelho e da Igreja no socorro nessas horas tão difíceis. E o Papa, então, escreve esse moto próprio, chamado Bonum Sane, do dia 25/7 de 1920, que é para incentivar a devoção de São José depois desses 50 anos como padroeiro da Igreja. Uma primeira citação desse moto próprio que eu chamo a atenção e gostaria que nós lêssemos juntos é esta aqui. Dado que o flagelo da guerra se abateu sobre as pessoas quando elas já estavam profundamente infectadas pelo naturalismo, isto é, por aquela grande peste do século que, onde se enraiza, diminui o desejo dos bens celestes, apaga a chama da caridade divina e retira do homem a graça salvadora e elevadora de Cristo, é que, tolhida dele a luz da fé e deixadas as solitárias e corrompidas forças da natureza,
o abandona à mercê das mais insanas paixões. Então, olha só o Papa, né? Ele também chama atenção para isso, para dizer, olha, não é só a gripe, não é só a guerra, mas esse pecado que tira. O homem, às vezes, ele se associa a algumas coisas, né? É alguma sociedade secreta, diz o Papa, alguns sistemas sociais, e tira tudo isso a sua fé. Ele perde a fé, perde a caridade, perde aquilo que Deus dá, né? A graça da salvação. Ele volta a ser um animal, né? Quando um animal, no sentido de dizer, não está usando a razão, porque perdeu esse princípio do elemento da fé e tudo mais, é preciso dar um passo e é preciso voltar à graça de Deus. E continua então o Papa para falar desse incentivo, de uma mudança de mentalidade e comportamento que a devoção pode trazer. Diz assim o Papa: agora, pelo mesmo motivo, ou seja, para recordar o dever aos nossos fiéis, que estão em toda parte e ganham o pão com o trabalho, e para conservá-los imunes do contágio do socialismo, o inimigo mais implacável dos princípios cristãos, nós, com grande solicitude, propomos a eles, de modo particular, São José, para que o sigam como guia e o honrem como celeste patrono. Então, olha que beleza e que chamada de atenção. O Papa está dizendo assim, olha, irmãos, nós estamos saindo de uma guerra, de uma gripe espanhola, mas nós não precisamos entrar na crista da onda do mundo, não. Não podemos esquecer o céu. Não podemos esquecer as balizas da nossa fé. Nós temos um caminho, o caminho é do Evangelho. O Evangelho nutre, assim como nós olhamos São José como modelo, que é um homem justo, que honrou a casa dele, mesmo vivendo em momentos difíceis, também de perseguição, de fuga, de trabalho. Alguém que nutriu a sua casa com o pão de cada dia com dignidade, também esse é o referencial para o homem e a mulher, e sobretudo na época são os homens, né? Os provedores que saíam para trabalhar e para ganhar o pão de cada dia. Sobretudo aqueles que saíam das cidades, dos estados, até mesmo da Itália, para ganhar o pão de cada dia, diz assim, não se perca, ele é modelo de castidade, é modelo de trabalhador, é modelo de virtudes, né? É um pai zeloso, então diz, não nos percamos. Ao ponto que ele diz assim, as nossas famílias, olha que lindo isso, ao ponto que as nossas famílias buscarem o exemplo de São José, essas famílias elas serão na sociedade como um novo sangue circulando nas veias dessa sociedade. Então olha que bonita, a igreja, as famílias enquanto igreja doméstica, nutrida pelo Evangelho, a exemplo de São José, ela vai ser aquele sangue novo circulando por todo o corpo da sociedade, promovendo um novo tempo. Isso é muito bonito, bonito mesmo. E o Papa, então, vai incentivar para isso muito o mês de março como um mês muito forte. Além do mês de março, ele vai dizer assim, olha, é preciso, como São José, assistir os doentes, porque Maria e Jesus assistiu quando ele estava doente, então se incentiva agora, por exemplo, o ano de São José, o desejo de visitar doentes, de fazer um trabalho desse, né, em casas, em hospitais e tudo mais. E o terceiro, ele vai incentivar a oração pedindo pela boa morte, rezando pelas almas do purgatório e pedindo que, quando chegar a nossa vez, estejamos um pouco mais preparados. Bonito tudo isso, não é verdade? E a nossa caminhada continua. Nós vamos ver agora mais um Papa. Nós vamos ver agora Pio XII. Então, quem foi Pio XII? É o Papa de número 260, também um italiano, de Roma. Nasceu no dia 2 de março de 1876. O pontificado dele foi de 19 anos. Teve início no dia 2/3 de 1939. É um pouco o tecido histórico dele, né? desse pontificado. Então veja só, ele vai enfrentar a iminência da Segunda Guerra Mundial. E é interessante que ele tem um pensamento que diz assim, antes de começar a guerra, tentando motivar os governos e tudo mais, né? Ele vai dizer, gente, nada se perde com a paz. Tudo se perde com a guerra. Então uma voz totalmente contrária a isso, né? E ainda no tecido histórico, ele vai ser uma oposição crescente contra o comunismo, né? Essa nova ordem política e social que surge, mas ao mesmo tempo ele vai ser capaz de reconhecer as novas tecnologias, como a TV,
é o primeiro Papa que fala diante da TV, usando a TV, isso em 1954. Vai usar todos os recursos, telefone, imprensa, rádio, TV, para fazer a mensagem, sobretudo a mensagem de paz, chegar em todos os caminhos. Em 1950 ele vai promulgar o dogma da Assunção de Maria, e algo que toca para nós direto, algo bem bonito, é que ele vai incentivar, por conta da Segunda Guerra Mundial, porque depois que acaba a guerra, voltam-se totalmente quem volta para casa, né? Muitos lares desestruturados de novo, sem pais de família, aquela tristeza, né? Soldados que foram embora tinham deixado as mulheres grávidas, não voltam mais, enfim. Mas um novo começo precisa, ele vai dizer assim: esposos, eu aconselho vocês a colocarem sobre o manto de São José as relações de vocês, o casamento de vocês, a fim de que São José se torne o padroeiro dos seus lares e do trabalho. E é aí que São José, em 1955, vai instituir São José Operário, né? E aí a festa anual de São José Operário. Isso então, nós temos com o nosso Pio XII a festa instituída de São José Operário. E nós temos então uma homilia, né? Que é uma parte da oração dele, na verdade, que eu quero convidar você agora para ler, que bonita que é essa parte da oração. Permanecei conosco, ó São José, nos nossos momentos de prosperidade, quando tudo nos convida a gozar honestamente dos frutos de nossas fadigas. Mas, sobretudo, permanecei conosco e sustentai-nos nas horas de tristeza, quando parece que o céu quer fechar-se sobre nós e até os instrumentos de nosso trabalho vão escapar de nossas mãos. Tão bonito esse pensamento do Papa, né? Colocando nesse momento de dor, de sofrimento, de tudo isso, né? Quando tudo parece, sabe aquele momento difícil da sua vida? Quando tudo parece, bom, eu vou me enveredar desse jeito, porque parece que as pessoas que fazem o mal, que puxam o tapete uma das outras, que roubam, que traficam, elas parecem ter mais sucesso. Quando tudo isso parece ser uma tentação de jogar a toalha e abandonar a casa, ele diz: volte para São José, tome ele como modelo e veja como esse justo, honesto trabalhador, ele construiu e edificou a sua casa porque ele pensava e edificava um bem muito maior, que era a eternidade e não somente a temporalidade das coisas. Tem um discurso dele também, de uma das solenidades de São José, no dia 1º de maio de 1955, apontando as desigualdades de tudo, ele vai dizer assim: se nós queremos ser próximos a Cristo, andemos a São José. Olha que bonito. Eu acho isso incrível, né? Podíamos até encerrar aqui com isso. Se você quer se tornar próximo de Jesus, vá até São José e aprenda com ele. Não é bonito isso, gente? Se você quer se aproximar de Cristo, vai a São José. São José está próximo de Jesus Cristo. Bem, se você notou, até aqui, esses papas que nós vimos, são os papas que antecedem o Concílio Vaticano II. No próximo vídeo, nós vamos falar então de alguns papas: João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Encerrando aqui a visão dos papas, agora no pós-concílio Vaticano II. Um beijo na sua alma, bons tempos, que São José, nesse tempo também que nós vivemos de pandemia, um pouco de tristeza e tudo mais, voltemos a São José se queremos estar mais próximo de Jesus Cristo. São José, valei-nos.